Você já parou para pensar como alguém escolhido por Deus pode ter uma vida tão marcada por força e também por falhas? A história de Sansão não é apenas sobre poder físico, mas sobre decisões, consequências e a graça que ainda alcança mesmo depois dos erros. Em meio a vitórias impressionantes e escolhas equivocadas, encontramos lições profundas que falam diretamente ao nosso coração hoje. Quantas vezes também somos guiados pelas emoções, ignoramos sinais e nos afastamos da direção de Deus sem perceber? Ainda assim, a história de Sansão revela algo poderoso. Deus não desiste facilmente de nós. Mesmo quando falhamos, ainda há caminho de volta, ainda há propósito. Neste vídeo, você vai refletir sobre 10 lições que podem transformar sua forma de enxergar suas escolhas e seu relacionamento com Deus. Antes de começarmos, já deixa o seu like e se inscreve no canal. E no final, eu quero saber de você. Você já tomou alguma decisão que trouxe uma grande lição para a sua vida? Sua participação fortalece e edifica outras vidas. Vamos começar. Primeira lição, chamado antes mesmo de nascer. Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Juízes 13:5. Esta passagem revela uma verdade profunda. Deus não trabalha de forma aleatória. Antes mesmo de Sansão nascer, já havia um propósito definido para sua vida. Ele foi separado como nazireu, alguém consagrado com uma missão específica. Isso nos mostra que a nossa existência também não é por acaso. Deus conhece cada detalhe da nossa história e estabelece um caminho antes mesmo de darmos nossos primeiros passos. Muitas vezes, nos sentimos perdidos ou sem direção. Mas essa lição nos lembra que há um plano maior sendo conduzido por Deus. Cabe a nós buscar entendimento, viver com propósito e honrar aquilo que Ele nos confiou, sabendo que fomos chamados para algo que vai além de nós mesmos. Segunda lição: a importância da obediência. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. E disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque agrada aos meus olhos. Juízes 14:3. Muitas vezes, as escolhas que parecem certas aos nossos olhos podem nos afastar da vontade de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com Sansão. Mesmo sendo alertado por seus pais, ele decidiu seguir seus próprios desejos, ignorando princípios importantes. Essa atitude revela como a desobediência pode começar de forma simples, quando colocamos nossas vontades acima da direção de Deus. Nem tudo o que nos atrai é aquilo que Deus preparou para nós. A obediência exige mais do que ouvir. Exige agir conforme a verdade, mesmo quando isso contraria nossos sentimentos. Essa lição nos chama a desenvolver discernimento espiritual, aprender a ouvir conselhos e buscar a vontade de Deus em cada decisão. Quando escolhemos obedecer, evitamos caminhos que podem trazer dor e nos aproximamos do propósito que Ele tem para a nossa vida. Terceira lição: pequenas concessões geram grandes quedas. E foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. Juízes 16:1. A queda de Sansão não aconteceu de um momento para o outro. Ela começou com pequenas concessões que, ao longo do tempo, abriram espaço para erros maiores. Esse versículo revela uma decisão aparentemente impulsiva, mas que já era resultado de um padrão de escolhas desalinhadas com a vontade de Deus.
O pecado raramente começa de forma evidente. Ele se infiltra aos poucos, em atitudes que parecem inofensivas, mas que enfraquecem nossa vida espiritual. Quando não vigiamos nas pequenas coisas, acabamos nos tornando vulneráveis nas grandes. Essa lição nos alerta a cuidar do coração, dos pensamentos e das decisões diárias. São os detalhes que moldam o nosso caminho. Permanecer firme exige atenção constante, disciplina e um compromisso sincero com Deus em todas as áreas da vida. Quarta lição: não brincar com aquilo que te destrói. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, donde vem a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te afligirem. Juízes 16, 6. Há momentos em que o perigo não está escondido. Ele está evidente diante de nós. Sansão sabia das intenções de Dalila, mas ainda assim escolheu permanecer naquele ambiente, brincando com algo que poderia destruí-lo. Essa atitude revela como, muitas vezes, subestimamos situações que claramente não nos fazem bem. Pensamos que temos controle, que sabemos até onde podemos ir, mas é exatamente aí que mora o risco. Quando nos aproximamos repetidamente do erro, nossa resistência vai diminuindo. Essa lição nos ensina a não negociar com aquilo que ameaça nossa vida espiritual. Em vez de testar limites, somos chamados a ter sabedoria para nos afastar. Nem tudo deve ser enfrentado de perto. Algumas coisas precisam ser evitadas. Proteger o coração é uma decisão diária que exige vigilância, discernimento e compromisso com Deus. Quinta lição: o perigo de revelar o que é sagrado. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca passou navalha sobre a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se fosse rapado, ir-se-ia de mim a minha força e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Juízes 16, 17. Nem tudo o que Deus faz em nossa vida deve ser exposto a qualquer pessoa. Sansão abriu seu coração no lugar errado, revelando algo que era sagrado, o sinal do seu compromisso com Deus. Essa decisão não foi apenas emocional, mas espiritual e trouxe consequências profundas. Há coisas que pertencem à nossa intimidade com Deus e compartilhar sem discernimento pode nos enfraquecer. Nem todos têm maturidade ou intenção correta para lidar com aquilo que Deus confiou a nós. Essa lição nos ensina a valorizar o que é sagrado e a desenvolver sabedoria ao se abrir com os outros. Confiança é algo precioso e deve ser direcionado com cuidado. Proteger aquilo que Deus colocou em sua vida é também uma forma de honrar o propósito que Ele estabeleceu para você. Sexta lição: a presença de Deus é o que sustenta tudo. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Juízes 16, 20. Há um perigo silencioso na vida espiritual: acreditar que podemos viver hoje sustentados apenas pelas experiências de ontem. Sansão pensou que tudo continuaria como antes, que ainda teria a mesma força e proteção, mas não percebeu que algo essencial havia mudado. A presença de Deus já não estava com ele como antes. Esse é um dos momentos mais marcantes e tristes de sua história. Isso nos ensina que não basta ter vivido algo com Deus no passado. É necessário cultivar um relacionamento vivo e constante. A presença de Deus é o que sustenta, fortalece e direciona a nossa vida. Sem ela, perdemos a sensibilidade espiritual. Essa lição nos chama a buscar a Deus diariamente, com sinceridade e entrega, para que nunca percamos aquilo que realmente nos mantém firmes. Sétima lição:
O pecado traz consequências reais. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze. E andava ele moendo no cárcere. Juízes 16, 21. As consequências das escolhas de Sansão foram profundas e dolorosas. Aquilo que começou com decisões aparentemente pequenas chegou a um ponto extremo de sofrimento e perda. Este versículo mostra de forma clara que o pecado não é algo leve ou sem impacto. Ele sempre cobra um preço. Sansão perdeu sua visão, sua liberdade e sua dignidade. Essa realidade nos ensina que nossas atitudes têm resultados, sejam bons ou ruins. Muitas vezes, as consequências não aparecem imediatamente, mas isso não significa que não virão. Essa lição nos convida a viver com responsabilidade espiritual, entendendo que cada decisão molda o nosso futuro. Deus nos dá liberdade de escolha, mas também nos chama à sabedoria. Evitar o erro é sempre melhor do que lidar com as consequências. Cuidar da nossa vida espiritual hoje é proteger o nosso amanhã. 8ª lição: Deus ainda pode restaurar. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado. Juízes 16, 22. Mesmo após a queda, a história de Sansão não terminou ali. Esse versículo simples carrega uma mensagem poderosa. Deus ainda estava agindo. O crescimento do cabelo simboliza um novo começo, uma oportunidade de restauração. Isso nos mostra que, mesmo quando falhamos, Deus não nos abandona definitivamente. A graça de Deus é maior do que os nossos erros, e o arrependimento sincero abre caminho para um recomeço. Sansão havia perdido muito, mas Deus ainda tinha um propósito para a sua vida. Essa lição nos enche de esperança. Não importa quão distante alguém tenha ido, sempre há um caminho de volta. Deus é especialista em restaurar aquilo que parece perdido. Quando nos voltamos para Ele com humildade, encontramos misericórdia, perdão e uma nova chance de viver segundo o propósito que Ele preparou para nós. 9ª lição: a oração sincera move o coração de Deus. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. E fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Juízes 16, 28. No momento mais profundo da sua dor, Sansão fez algo que transforma qualquer situação. Ele clamou ao Senhor. Sem força própria, sem posição, sem reconhecimento, restou apenas a sua voz diante de Deus. E isso foi suficiente. Essa oração não foi perfeita, mas foi sincera. E é exatamente isso que Deus busca: um coração quebrantado e verdadeiro. Muitas vezes pensamos que precisamos estar bem para orar, mas a verdade é que é justamente no fundo do poço que a oração se torna mais poderosa. Deus não ignora um clamor genuíno. Ele ouve, responde e age no tempo certo. Essa lição nos lembra que nunca é tarde para buscar a Deus. Uma oração sincera pode trazer força, direção e até recomeço para quem decide se voltar para Ele. 10ª lição: a força começa quando voltamos a depender de Deus. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa, e se firmou nelas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. Juízes 16, 29. Esse versículo mostra Sansão em um momento decisivo, mas antes de qualquer ação, há algo importante. Ele se posiciona, ele se firma. Depois de tudo o que aconteceu, esse gesto representa mais do que força física, revela uma mudança interior. Sansão já não está agindo por impulso, mas com consciência da sua dependência. Ele entende que precisa de algo além de si mesmo.
Esse momento simboliza um recomeço silencioso, onde ele se volta para Deus com um coração diferente. Esse versículo nos lembra que quando escolhemos nos firmar novamente em Deus, encontramos uma força nova, não baseada no passado, mas na confiança de que Ele ainda está conosco hoje. Ao final da história de Sansão, fica uma verdade muito clara. A verdadeira força não vem de nós, mas de Deus. Ao longo da sua vida, vemos alguém que recebeu um grande dom, mas que, em muitos momentos, escolheu agir por impulso, confiar em si mesmo e ignorar a direção de Deus. E isso trouxe consequências reais. Sansão nos ensina que talento, força ou inteligência não substituem a humildade e a obediência. Quando usamos aquilo que Deus nos deu sem sabedoria, corremos o risco de nos afastar do propósito. Seu relacionamento com Dalila mostra como decisões impulsivas e escolhas erradas podem nos levar a perder aquilo que é mais precioso. Mas a história de Sansão também nos revela algo poderoso. Deus não desiste facilmente de nós. Mesmo depois de falhas, ainda existe espaço para reflexão, arrependimento e retorno. E quando isso acontece, algo muda. Sansão reconheceu seus erros e voltou-se para Deus com sinceridade. E naquele momento, Deus restaurou sua força e permitiu que ele cumprisse seu propósito. Essa é a grande lição. Reconhecer, voltar e confiar em Deus pode transformar completamente o rumo da nossa história. Muito obrigado por permanecer até o final deste vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, fortaleça o seu coração e guie cada um dos seus passos. Que a presença dele esteja com você em todos os momentos, trazendo paz, direção e esperança para o seu caminho. Até o próximo vídeo.